Radio. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Pietrelcina para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. O programa que agora vai ser transmitido na base mensal, com uma duração um pouquinho maior, permitindo que a gente faça uma seleção um pouco melhor das matérias. Antes de tudo, eu quero avisar vocês que de 6 a 11 de maio de 2013, eu vou proferir aqui em Colonel Heights o curso Introdução à Filosofia de Louis Lavelle. Lavelle é um grande filósofo do século XX, um dos meus preferidos. Eu costumo dizer que a obra inteira de Heidegger não vale meia página de Louis Lavelle, mas vocês viram quando em 1990 e qualquer coisa, quando eu estava em Paris, eu fui na livraria Vin, que é a maior livraria filosófica de Paris, e os livros do Louis Lavelle estavam lá, mas nenhum funcionário tinha a menor ideia de onde estavam e nem de quem fosse. Você vê como são as coisas, né? Não é só no Brasil que acontecem essas coisas. Então, de 6 a 11 de maio de 2013, em Colonel Heights, Introdução à Filosofia do Louis Lavelle, informações e inscrições com o misterioso Fiore Dui, telefone 041-9974. Epa, já mudou o telefone, como é? No meu site tem lá os telefones dele, vocês se virem, né? Então, também eu vou começar aqui lendo um artigo que eu acabo de enviar para o Diário do Comércio e que é, de certo modo, a linha mestra de todo este programa. O artigo chama-se ABC da Desinformação. Para quem zela pela sobrevivência do seu cérebro num tempo de naufrágio universal da inteligência, nada mais urgente do que compreender o que é realmente desinformação. O uso corrente da palavra como rótulo infamante para denegrir qualquer opinião adversa é garantia segura de que as verdadeiras operações de desinformação passarão despercebidas, condição necessária e quase suficiente do seu sucesso. Só há dois tipos de desinformação genuína, e cada um deles requer muito mais planejamento e execução cuidadosa do que o mero vício jornalístico de espalhar mentirinhas ideologicamente sedutoras, o que está ao alcance de qualquer Paulo Henrique Amorim, ou Mino Carta, ou vermelho.org. O primeiro tipo, e de longe o mais importante, é aquele que tem como alvo não o público em geral, a massa ignara, e sim os homens do poder, os que tomam decisões de grande alcance. Dificilmente uma dessas criaturas se deixa orientar pelo que sai na mídia popular. Para influenciá-las, é preciso colocar no seu entourage, ou conquistar mediante suborno, chantagem, etc., assessores técnicos que sejam da sua plena confiança. E mesmo estes têm de ser muito prudentes no manejo do fluxo de informações que levará seus chefes a tomar as decisões erradas, favoráveis ao inimigo que controla de longe a situação. A importância dessas operações é imensurável, muito mais do que o cidadão comum pode imaginar. E ninguém foi, e é ainda, mais hábil em manejá-las do que a boa e velha KGB, atual FSB. Graças à pletora de documentos secretos revelados após a queda da União Soviética, hoje sabe-se que desde os anos 40, os agentes soviéticos moldaram a seu bel prazer algumas das principais decisões estratégicas do governo de Washington no cenário internacional, induzindo-o a trabalhar contra os interesses mais vitais da nação americana. O exemplo mais claro e didático está no livro Operation Snow, How a Soviet Mole in FDR's White House Triggered Pearl Harbor.
de John Koster, editado pela Regnery em 2012. Mole, toupeira, é, no jargão do serviço de inteligência, o termo técnico que designa o agente infiltrado. A toupeira foi, no caso, Harry Dexter White, alto funcionário do Tesouro, homem de confiança de Franklin Delano Roosevelt, ele até morava na Casa Branca, e, como os documentos comprovam, agente soviético. A situação era a seguinte em 1941. O governo militarista e expansionista do Japão estava dividido entre duas correntes. Uma queria retomar a velha guerra com a Rússia, que o Japão havia dado uma surra na Rússia no começo do século. A outra queria ajudar os nazistas contra as potências ocidentais. A Rússia, sob ataque alemão desde junho daquele ano, não podia oferecer resistência eficaz aos japoneses do outro lado do território. Profundo conhecedor da língua, da cultura e da política japonesas, e colocado ademais numa posição desde a qual podia facilmente influenciar as decisões econômicas do governo Roosevelt, Harry Dexter White foi contratado pelos soviéticos para criar artificialmente um conflito entre o Japão e os Estados Unidos. A sequência de memorandos e estudos estratégicos com que ele remoldou para pior as relações econômicas entre os dois países foi uma obra de gênio, levando Roosevelt a impor às importações japonesas de petróleo limitações drásticas que, do ponto de vista americano, pareciam simplesmente razoáveis, mas que, no contexto japonês e em língua japonesa, soavam como verdadeiras declarações de guerra. O Japão respondeu com um ataque a Pearl Harbor em 7 de dezembro de 1941, não por coincidência, um dia depois que a Rússia, livre da ameaça nipônica, lançava aos alemães um contra-ataque maciço. Psicologicamente, Pearl Harbor é ainda hoje um símbolo aglutinador do patriotismo americano, veja-se o filme de grande sucesso com Ben Affleck. Mas, em termos substantivos, foi uma tremenda vitória da desinformação soviética. O outro tipo de desinformação é antes uma obra de engenharia social. Não se dirige ao governo para moldar suas decisões, mas, ao contrário, vem do governo e de seus centros de poder associados e desce para a massa popular depois que as decisões já estão tomadas e é preciso, para implementá-las, conquistar o apoio do eleitorado, mantê-lo na total ignorância do que os altos círculos estão fazendo ou ajustar sua conduta aos padrões exigidos pela nova política. Pode-se chamar esses dois tipos de micro e macro desinformação. As dificuldades são consideráveis em ambos os casos, mas de natureza bem diversa. Se o primeiro é inviável sem o máximo de sigilo e o manejo fino do fluxo de informações, o segundo requer o controle completo dos meios maiores e mais prestigiosos de difusão, podendo, no entanto, coexistir com alguma contestação menor ou marginal que estatisticamente não afete os sentimentos da massa popular. Já aí há até um cálculo de quanto de oposição se pode permitir, de modo a simular um debate democrático, mas de tal maneira que a oposição não afete essencialmente a opinião popular. No Brasil, essa condição é facílima de alcançar, pois a grande mídia foi sempre dependente de verbas governamentais e não se atreve a morder a mão que a alimenta. Foi assim que os maiores jornais e canais de TV consentiram em ocultar a existência do Foro de São Paulo por 16 anos, até o momento em que, dominador completo da situação continental, este já podia se exibir em público sem maiores riscos. Nos Estados Unidos, a coisa teve de ser precedida por um longo e complexo processo de concentração da mídia nas mãos dos grupos globalistas, que hoje disputam com a Rússia as afeições do bloco islâmico. Quando esses grupos colocaram Barack Hussein Obama no governo para minar o poder nacional dos Estados Unidos e operar um giro de 180 graus na política externa americana, fazendo do antigo aliado de Israel o maior protetor que os radicais islâmicos já tiveram no Ocidente, a mídia já estava preparada para ocultar não somente a biografia altamente comprometedora do presidente,
mas até algumas das suas executive orders, medidas provisórias, que serão no Brasil, mais ambiciosas e daninhas, que entram em vigor sem que a população fique sabendo de nada. Ou seja, até hoje, aquela medida provisória, executive order, em que o Obama conferiu a si mesmo o poder para mandar prender e manter preso indefinidamente, sem processo, nem coisa nenhuma, nem direito a habeas corpus, qualquer cidadão americano, até hoje isso não foi noticiado pela grande mídia. A gente sabe pelos canais oficiais, está lá no site da presidência, está lá. Mas a mídia não fala nada. Assim como no Brasil, vocês aqueles famosos 2 discursos em que o Lula confessava todas as suas atividades no Foro de São Paulo, inclusive a intervenção direta na política interna de outros países, até hoje está lá no site oficial da presidência. Tá certo? E não sai nada na mídia. O que está no site da presidência, quem que vai ler? Bom, só pesquisadores ou pessoas altissimamente interessadas. Digamos, no Brasil, eu acho que essas pessoas não passam de 3 mil. Umas 3 mil, 4 mil pessoas leram esses discursos no site da presidência e a nação continua não sabendo. De modo que, se a notícia não é divulgada, não existem reações políticas. Aquilo não entra na história política, fica politicamente neutralizado, embora esteja lá o registro oficial e ninguém possa desmentir. Quer dizer, o fato da notícia estar provada não quer dizer alguma coisa cientificamente. Tá certo? Mas não quer dizer nada politicamente ou publicitariamente. Já dizia o famoso jornalista Gondim da Fonseca, quer dizer, o jornal ganha pela notícia que não sai. Ele dizia isso com experiência. Então, hoje em dia, isso está mais comprovado do que nunca. Só que antigamente, vamos dizer, uma ou outra notícia que era suprimida era, em geral, vamos dizer, por um suborno. Já chegava lá um político, dava um dinheiro para o diretor do jornal, e dizia, não publica isso, o cara não publicava. Ou então havia, vamos dizer, a censura oficial ostensiva, como houve no tempo da ditadura militar. Mas hoje não é nenhuma coisa nem outra. Hoje é um controle total e sistemático da mídia inteira, da grande mídia inteira. É um fenômeno como nunca houve no mundo, de modo que a grande mídia, tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos, quanto na Europa, se tornou um negócio uniforme. E a uniformidade, evidentemente, cria uma impressão de consenso. Né? É aquele negócio, não é possível que todos estejam mentindo ao mesmo tempo. Sim, o fato é justo, a coisa é feita assim, justamente porque é inverossímil. Tá certo? Então cria uma situação, mas é verdadeiramente alucinatória, onde ninguém está sabendo de coisa nenhuma, onde toda a conduta política das massas é baseada, vamos dizer, numa falsificação, num teatro, tá certo? De modo que se criaram as condições para a engenharia social total. Então é a famosa ditadura científica de que falava o Aldous Huxley no Admirável Mundo Novo, né? Onde você não tem que impor, vamos dizer, a autoridade do governo pela força, porque toda a conduta política das multidões já está pré-programada e o pessoal segue aquilo com uma fidelidade extraordinária. Às vezes não só com fidelidade, mas com entusiasmo. Eles acreditam realmente nisso. Aqui nos Estados Unidos, o entusiasmo pela figura do Sr. Obama chegou ao ponto de que aquele ator, o ator do filme Django, Jamie Foxx, ele num programa de televisão recente, ele disse: palmas para nosso Senhor e Salvador Barack Hussein Obama. Né? Quer dizer, é um negócio de fazer inveja ao Bispo Macedo, né? Porque o Bispo Macedo diz: palmas para nosso Senhor e Salvador, eu. Né? Então, graças aos bons préstimos no Brasil, graças aos bons préstimos da Folha, do Globo, do Estadão, etc., a nossa população não está sabendo nada do que se passa nos Estados Unidos. Sabe o que é nada? Todo o noticiário que sai daí é apenas assim, é como se fosse um filminho de televisão, como se fosse uma novela de televisão, né, para dar às pessoas uma visão uniforme e totalmente fictícia. Por exemplo, no Brasil, ninguém tem a menor ideia, mas nem de longe, a menor ideia da extensa folha de serviços prestadas pelo seu Barack Hussein Obama, pelo governo Barack Hussein Obama,
aos terroristas islâmicos. Eles não sabem, por exemplo, dos bilhões de dólares em ajuda federal que vão para a fraternidade muçulmana, para os chamados rebeldes em toda parte, que estão cheios de gente da fraternidade muçulmana e da Al-Qaeda. Eles não têm ideia. No Brasil ninguém tem ideia disso. No Brasil continua vigorando aquela ideia de que todo americano é um reacionário pró-capitalista em essência. E de que, portanto, se tem lá um presidente de esquerda, ele é só um pouquinho à esquerda, é um esquerdismo muito moderado, é uma espécie de tucano, né? E os Estados Unidos ficam sendo, vamos dizer, o emblema, né, do capitalismo mais reacionário. Então isso quer dizer que você pode botar aqui Vladimir Lenin na presidência e na América Latina, no Brasil, ninguém vai entender que o cara é comunista. Tá certo? Como até hoje não entendo. No Brasil, se você diz que Barack Hussein Obama é comunista, o pessoal diz que é teoria da conspiração, que você está louco, que você está paranoico. Aqui nos Estados Unidos, todo mundo sabe que o cara é. Tem milhares de livros a respeito, está tudo altamente documentado, a história inteira dele. Se você for ver pelo Dize-me com quem andas, e eu direi quem és, o Barack Hussein Obama só viveu cercado de comunistas a sua vida inteira. E o que ele está fazendo agora no governo é o bom e velho plano do Saul Alinsky, né, de usar o governo como um instrumento gerador de uma situação revolucionária capaz de quebrar a espinha do poder americano e entregá-lo totalmente desarmado, né, na mão dos centros globalistas de poder. Agora, como as notícias fundamentais são sonegadas, tanto aqui quanto aí, mas aqui ainda sai. Aqui sai pelo rádio, sai pela internet, sai, vamos dizer, por jornais regionais, que até tem uma certa audiência. Então, digamos, nos Estados Unidos você tem uns 30% ou 40% da população que fica sabendo o que realmente está acontecendo. Não pela grande mídia, mas pela mídia, vamos dizer, extraoficial, a qual é bem grande, e a grande mídia aqui não é tão grande quanto no Brasil. Aqui não tem nenhum fenômeno parecido com a Rede Globo, que ocupa 70% da audiência. Aqui, quando um canal de televisão alcança 3% ou 4%, é uma festa. Né? Então, quer dizer, o controle de mídia aqui é uma coisa ainda relativa. Né? Mas no Brasil, não. No Brasil é total. Então, por exemplo, esta mesma semana, o Barack Hussein Obama nomeou para ministro da Defesa, secretário da Defesa, e para chefe da CIA, né, um tal de Chuck Hagel e John Brennan, que são caras ostensivamente pró-jihadistas. E o primeiro deles é um antissemita explícito. Ou seja, o Ministério da Defesa está agora 100% contra Israel. Quer dizer, a política americana virou 180 graus. E ninguém está percebendo, vamos dizer, a gravidade da coisa. Sobretudo no Brasil, ninguém sabe de porra nenhuma. Se você chegar para os chefes de redação no Brasil, eles não sabem disso, porra. Quer dizer, vamos dizer, a mídia brasileira assim, é uma vergonha, é uma coisa assim tão desprezível, tão de terceiro mundo, né? Eu aposto que na Zâmbia o pessoal está mais informado do que no Brasil. Né? Aliás, os nossos jornais, você vê, os jornais vendem hoje o mesmo número de exemplares que vendiam nos anos 50. Isso não é não é força de expressão. Vocês vão lá nas estatísticas de circulação, vocês vão ver que a Folha vende 300 mil exemplares por dia, mais ou menos, e no fim de semana vende 1 milhão. Isso era o que os jornais faziam nos anos 50. Né? Agora, de 1950 até hoje, você vê, naquela época o Brasil tinha 60% de analfabeto. Daí para dentro todo mundo entrou na escola. Hoje em dia você tem mais vaga do que estudante. Não tem um estudante fora da escola, não tem um aluno, uma criança fora da escola. Todo mundo teoricamente aprendeu a ler e os jornais não vendem um exemplar a mais. Hã? Então é o tal negócio. Da onde vem o prestígio dessas coisas? O próprio prestígio é falso e é desinformação. Os jornais do Brasil não podem nada, não influenciam ninguém, só são lidos no Congresso Nacional e por eles mesmos e pelas mães deles. Que eles são umas organizações ridículas, né, que ficam posando como se fossem, vamos dizer, o mainstream, a opinião dominante deles mesmos sobre eles mesmos. Tá entendendo? Então, não há por que você ter medo da grande mídia brasileira. Quem é poderoso é a Rede Globo, tá certo? Mas o noticiário da Rede Globo é assim, é meia horinha por dia.
Não mais do que isso. A influência deles não é mais de ordem política, mas é de ordem psicológica na esfera das novelas, que são feitas para moldar a conduta da população, mas não a sua conduta política, e sim, sobretudo, a sua conduta sexual, erótica, familiar, etc., etc., que é uma coisa que aí sim tem um impacto tremendo, né? Mas aqui onde quer que a Rede Globo chega, então, né, o número de divórcio aumenta, né, entra a putaria toda, quer dizer, tem uma função desmanteladora que é exercida com bastante eficiência, mas só serve para isso. Politicamente é zero. Não é isso? Então, vamos dizer, no Brasil não é muito difícil você enfrentar e derrotar esse poder de mídia. Né? Você veja o seguinte, eu mesmo, meu próprio caso, minha própria experiência demonstra isso. Depois que eu perdi a minha coluna no Globo, a minha influência aumentou formidavelmente. Não é um negócio incrível? Então os caras, nós vamos tirar os instrumentos desse cara. Fala, tirar nada, meu filho. Você está me libertando desta merda, ter que escrever um artigo semanal para o Globo. Eu pego, faço meus próprios programas, né? E uso meus próprios meios e alcanço mais gente do que alcançava pelo jornal, né? Se você pega as visitações que tem este mesmo programa, e que é o meu site, o Mídia Sem Máscara, dá 100 mil pessoas por semana. Né? É um negócio incrível. Então a gente não precisa da grande mídia para absolutamente nada. Né? No Brasil está cheio de caras, de artistas, por exemplo, que foram excluídos do meio das televisões, etc., e começaram a ganhar muito mais dinheiro. Vocês me perguntam para o Juca Chaves. Há quanto tempo o Juca Chaves não aparece na Globo? Né? Mais de 30 anos. Pergunta, Juca, está faltando algum dinheiro para você? Não, eu nunca ganhei tanto dinheiro quanto agora. Por quê? Porque ele vai de cidade em cidade, faz o show dele, enche de gente e não precisa da Rede Globo para absolutamente nada. Então, não deixa de ser uma situação propícia. Tá certo? Então, a grande mídia brasileira é realmente um tigre de papel, ela não pode nada, é um bando de cara que escreve para eles mesmos e para suas mães. Né? E às vezes as mães também não gostam muito. Né? Então, e agora, o que se passa substantivamente na política americana não chega no Brasil em hipótese alguma. É nada. Zero, 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 zero. Né? Por exemplo, né? Vocês não vão ler nada no Brasil a respeito das perspectivas da economia americana para os próximos anos. Todo mundo diz, a economia americana acabou, afundou. É curioso que ao mesmo tempo eles aplaudem o governo Obama e eles aplaudem a debacle da economia americana. Falam, mas se o governo Obama é tão bom, como é que você pode festejar as duas coisas ao mesmo tempo? O governo Obama é maravilhoso, mas a economia americana está indo para o buraco. Né? Mas eles não ligam para isso. Quer dizer, coerência, para esse pessoal esquerdista, coerência, realidade não conta absolutamente. Eu recomendo para vocês o livro do psiquiatra Lyle Rossiter, que chama The Liberal Mind, né, onde ele diz que a quantidade, vamos dizer, de crenças absurdas que essa gente tem é tanta que você só pode explicar aquilo realmente como uma doença mental. Né? Não, sem brincadeira. Né? Existem, aliás, vários livros sobre isso. O livro do Andrew Lobachevsky, que eu já mencionei aqui, Political Ponerology, né? Mostra como funciona a cabeça desses caras. São loucos perigosos mesmo, né? Sem brincadeira, não é ofensa, não é modo de expressão, não, isso é uma coisa científica. Então, você vê, os Estados Unidos têm reservas de xisto betuminoso que são uma monstruosidade. Até uns anos atrás era muito difícil você extrair petróleo do xisto betuminoso, então não adiantava você ter as reservas enormes. Né? Que o custo de exploração daquilo era tão grande que não valia a pena. Mas acontece que nos últimos anos eles criaram a tecnologia que facilmente permite processar o xisto betuminoso e transformá-lo em petróleo. Então, nesse sentido, as reservas que os Estados Unidos têm de petróleo são 10 vezes maior do que todo o mundo árabe junto. Né? E isso está começando gradativamente a ser explorado. E isso significa que dentro de 1 ou 2 anos você vai ter uma explosão econômica nesse país igual a que você teve quando se descobriu o petróleo pela primeira vez. Porque você tem uma fonte de energia absolutamente inesgotável,
tá certo? De modo que isso vai ativar a economia americana de uma maneira absolutamente estrondosa. Bom, acontece o seguinte, o senhor Barack Hussein Obama, ele fez tudo o que ele podia para boicotar a exploração do petróleo, porque uma das finalidades principais dele estar na presidência é demolir a economia americana, né? Mas acontece que essa demolição não é fácil, por causa, vamos dizer, da criatividade técnica e dos recursos que tem os Estados Unidos. Então, o que vai acontecer? Daqui 1, 2 ou 3 anos, a economia americana vai ser recuperada de uma maneira absolutamente formidável e o seu Barack Hussein Obama já está preparado para se apresentar como o portador do mérito desta coisa. É? Então vocês procurem na internet o seguinte nome, Porter Stansberry. Porter, P-O-R-T-R, Stansberry, S-T-A-N-B-E-R-R-Y. É um analista econômico, onde ele ensina essas coisas que eu estou dizendo para vocês. Então, tudo já está preparado para fazer do seu Barack Hussein Obama o maior sucesso econômico de todos os tempos. E para eternizá-lo na presidência. Ao mesmo tempo em que o Porter Stansberry publica esta análise, o que acontece? Já tem projeto na Câmara para permitir uma terceira eleição do Barack Hussein Obama. Terceira, e quarta e quinta. Quer dizer que tudo está convergindo. Os caras já leram lá, já falei, esse negócio de xisto, não adianta a gente querer destruir a economia americana porque ela se levanta, ela tem força interna, e, né, ela vai se levantar, você queira ou não. Então já vamos tirar proveito disso. Quer dizer, é aquele negócio dialético. Se não dá para ir por aqui, a gente vai por ali, que dá sempre na mesma. Então, preparem-se para a eternização do seu Obama na presidência. Eu acho que a única esperança desse país é a dona Orly Tates, aquela advogada russa, né, que tem um monte de processos sobre os documentos falsificados do Barack Hussein Obama e que esta semana conseguiu um negócio espetacular. Conseguiu que fosse agendada uma audiência plenária na Suprema Corte a respeito do certificado de alistamento falsificado, da certidão de nascimento falsificada, do Social Security falsificado, etc. Eu não sei a data ainda do negócio, mas o pessoal já estava aqui tudo fazendo as previsões mais terríveis, porque o juiz encarregado do negócio era o John Roberts. E vocês lembram que o John Roberts, ele foi o sujeito que aprovou, no fim das contas, o Obamacare. Porque o Obamacare era considerado um negócio ilegal, inconstitucional, por ser uma espécie de bitributação. E ele fez lá um raciocínio, maquiou um negócio e disse, não, isso aí não é imposto, é outra coisa. E, no fim, legitimou o Obamacare. Então, tudo quanto é pessoal republicano, conservador, está tudo querendo matar o John Roberts e chamando ele de tudo quanto é nome. Ele, a mãe dele, a avó dele, todo mundo, né? Então, estava com muita raiva do cara, dizendo, não, esse é um traidor. Na hora que o processo, um dos processos da Orly Tates, né, foi alocado para o juiz Roberts, todo mundo falou, tá ferrado, acabou, ele não vai fazer coisa nenhuma. Para a grande surpresa de todo mundo, ele marcou uma audiência plenária, de maneira que não é ele que vai ouvir, é a Suprema Corte inteira que vai ouvir este negócio. E, sinceramente, em termos racionais, é muito difícil, né, alegar qualquer coisa contra as provas que essa mulher tem, que são provas materiais, não tem jeito de você escapar, né? Eu espero que ela tenha a prudência de não insistir muito no detalhe da inelegibilidade, que é um problema constitucional complicado, mas se atenha ao crime de forgery, como eles chamam aqui no Brasil. Foi o Zé Honório Rodrigues que inventou esse termo técnico, forgicação, né? É um termo horroroso, mas... então, o Zé Honório era um historiador, especialista na análise de documentos e tal, e ele, para traduzir o forgery, ele botou isso. Eu nem sei se essa palavra existia, mas se existia, ninguém usava. Ele começou a usar, então, a forgicação. Então, o argumento da forgicação é muito forte, por quê? Porque ele é verdadeiro. E, sobretudo, o do alistamento militar. Porque a certidão de nascimento depende de um exame pericial, mas
A falsidade do alistamento militar é uma coisa que salta aos olhos, qualquer criança percebe. É muito mal feito o negócio. E você vê, nesse mesmo momento, tem um monte de imigrante ilegal sendo posto para fora porque está com certidão de nascimento falsificada ou carteira de motorista falsificada, mas esse aí com um monte de documento falsificado está na presidência da República cagando regra, né, e afundando o país. E tirando vantagem, seja da destruição da economia nacional, seja da sua recuperação. Eles estão preparados para as duas coisas. Veja o artigo que eu escrevi umas semanas atrás, mostrando por que esse pessoal liberal e conservador não entende a cabeça de comunista, não entende a cabeça de esquerdista. Porque o pessoal liberal raciocina, é tudo formação positivista, analítico positivista. Então eles acreditam na lógica linear, que você tem as causas e as consequências, de modo que você inicia uma política e depois de algum tempo você pode avaliar os seus resultados, né, numa linha lógica coerente. Ao passo que o pessoal comunista raciocina dialeticamente sempre por duas linhas opostas, de modo a tirar vantagem do sim e do não, como diz o latino, per fas et per nefas, né? É porque fez e porque não fez. Então aqui eles estão preparados para afundar a economia americana ou para tirar proveito da sua recuperação. E se você não acompanha esse tipo de coisa, então você não vai entender. Por exemplo, você não vai entender por que os russos, né, atualmente estão transformando o governo russo, o Estado russo, numa espécie de Estado clerical, religioso, cristão, onde é proibido propaganda gay, as putas vão para cadeia, etc, etc. Aquele negócio hipermoralista que os cristãos aqui, os protestantes, ficam, sabe, com o coração na mão, de São Putin, né? Eles estão, ao mesmo tempo eles fazem isso, e ao mesmo tempo eles dão todo o apoio para o pessoal islâmico que está matando o cristão a rodo. O pessoal não entende isso. Eu digo, mas escuta, mas cabeça comunista é assim, meu filho. Você sempre vai por duas linhas opostas. Se não der certo aqui, dá certo ali, ou dá certo a fusão das duas. É sempre assim. O negócio chama dialética, porra. É tese, antítese e síntese. E não é tese, antítese e síntese só um negócio automático. Não, você tem várias teses, várias antíteses e várias sínteses possíveis. O negócio é de uma flexibilidade monstruosa. Mas cabeça de liberal, de conservador, não funciona assim, né? Esse pessoal aqui, eles são tão burrinhos que eles acham que os princípios que funcionam na natureza, porque a natureza não tem dialética, a natureza é... O pior livro do marxismo é a Dialética da Natureza, de Friedrich Engels, que está todinho errado da primeira à última parte, né? Que ele quer provar assim, a semente é a tese, a terra é a antítese e a planta é a síntese. Você fala, puta que pariu, não há saco humano que aguente isso, né? Mas acontece que no reino da história e da sociedade, a dialética funciona porque a cabeça humana só funciona por oposições. A cabeça humana não funciona como um computador, ela vai sempre por... Você vê, você faça essa experiência, né? Quando você acredita em alguma coisa, imediatamente não surge na sua cabeça objeções contra aquilo. Por exemplo, você pode conceber a fé religiosa sem a dúvida e a negação? Não, não tem. Até na cabeça do Papa tem dúvida, só não tinha na cabeça de Jesus Cristo, né? Os outros, todo mundo, Jesus Cristo e Nossa Senhora. O resto, todo mundo. Quanto mais você acredita, a dúvida está lá. Então a cabeça humana funciona assim, como já Platão e Aristóteles tinham descoberto. Então, no reino da sociedade, da cultura e da política, as coisas não funcionam logicamente, funcionam dialeticamente. Ou seja, às vezes é de uma maneira absurda, mas tem a lógica do absurdo. E isso aí é uma coisa que na cabeça de liberais de formação analítico-positivista não entra de jeito nenhum. Eles acham que como a proposta do outro é ilógica, ela não vai pegar. Eu digo, meu Deus do céu, loucura pega, porra! Vocês não entenderam? Quer dizer, o cara vai ganhar não é porque ele está com uma lógica perfeita, científica, não, ele vai ganhar porque ele é louco e a loucura dele infunde nos outros. Esse é o truque. Você pega assim, uma família, né? Quem é o cara que tem mais poder na família? Eu digo, o mais louco, né? Aquele que faz aquela cara de maluco, chora, faz chantagem emocional, diz, você não me ama. Tá. Esse consegue tudo e manda em todo mundo. Então, é a lógica da loucura, porra. Quer dizer, é a lógica da conduta humana, não é a lógica da física, meu Deus do céu. Não é a lógica da matemática, não é a lógica linear. É uma lógica dialética que funciona por oposições e por absurdidades.
Enquanto ele não penetrar a cabeça desse pessoal que pensa dialeticamente, nós não vamos entender merda nenhuma, eles vão continuar nos dando um baile, eles vêm com propostas absurdas. E as propostas ganham, porra! Você quer ver um negócio? Agora esse cara está falando de controle de armas. Aproveitaram, né, o choque do negócio de Sandy Hook, de precisamos tomar as armas, etc, etc. Espera um pouquinho, né? Desde os anos 80, quantos massacres tipo Sandy Hook houve nos Estados Unidos? 62. Quantos proprietários de armas tem nos Estados Unidos? 120 milhões. Quem disse que se você começar tomando as armas dos 120 milhões, você vai conseguir acertar justamente aqueles 62 autores possíveis de massacres do tipo Sandy Hook? Hã? Isso é a mesma coisa de que você dinamitar um quarteirão para matar 62 baratas. Você pode dinamitar o quarteirão inteiro, você não vai acertar 62 baratas. Esse é o primeiro elemento. Segundo elemento, quantas pessoas morrem por ano em ataques à arma de fogo nos Estados Unidos? 8 mil. Então, os Estados Unidos têm aproximadamente entre 12 e 15 mil homicídios por ano, 4 vezes menos que o Brasil, com os 100 milhões de habitantes a mais que tem nos Estados Unidos, tem, né, 1/4 dos homicídios que tem nos Estados Unidos, e desses homicídios apenas 8 mil são praticados com armas de fogo. Em contrapartida, 400 mil pessoas por ano, 400 mil pessoas por ano se livram de ataques homicidas reagindo de armas na mão. Então isso quer dizer, para você eliminar 8 mil homicídios, você vai fomentar outros 400 mil. É uma coisa que não faz sentido absolutamente. Mas justamente porque não faz sentido é que as pessoas apoiam que elas querem isto. Por quê? Veja, quando um esquerdista diz, eu quero diminuir a violência, você não pode entender que ele quer isto. Hein? Se o que ele está fazendo é diminuir a violência, ele vai tirar proveito político disso, dizendo, está vendo, fui eu que pacifiquei o país. E se aumentar formidavelmente a violência, ele também vai tirar proveito disto. Por quê? Porque isto fomenta a situação revolucionária que ele deseja, ou para explodir o establishment, ou para o contrário, se ele estiver no comando do establishment, para justificar, né, a política de repressão geral que ele quer impor. Então, você vê, é tudo com pensamento duplo, vai para cá ou vai para lá. E a gente tem que entender isso. A língua dupla, né, o bilingues maledictus de que fala a Bíblia, está no coração do esquerdismo internacional. Não só do esquerdismo, mas de todo e qualquer movimento revolucionário. Seja comunista, fascista, nazista, anarquista, todos eles têm o pensamento duplo. E pessoa de pensamento duplo, é difícil você lidar com ela. E por isso mesmo eu digo, quanto mais maluco o sujeito, mais vantagem ele leva. Você vê, uma pessoa normal não é capaz de ter a agressividade psicológica que tem um louco. E na base da agressividade psicológica, a pessoa domina todo mundo. Qualquer de vocês pode depor, não tem na sua família, tá certo? Uma pessoa psicologicamente violenta, que todo mundo acaba concordando com ela para não contrariar, para não criar mais problema. É assim na política, é a mesma coisa. Né? Então, do mesmo modo que o Obama está preparado para tirar proveito da destruição econômica dos Estados Unidos ou da sua recuperação, ele também está preparado para tirar proveito, seja da diminuição, seja do aumento da criminalidade armada. As duas coisas valem para ele. Tá certo? Então, isso quer dizer, você nunca pode discutir com essas pessoas na base da honestidade e da racionalidade. Você sempre tem que estar preparado para o fato de que eles têm 1, 2, 3, 4, 15 cartas na manga ou 20 coelhos na cartola, tá entendendo? Eles se adaptam a qualquer coisa. Se você estudar a história do marxismo, você vê que o marxismo é uma teoria que consegue, no dia seguinte, dizer o contrário do que dizia na véspera, e todo mundo continua dizendo que aquilo é marxismo, meu Deus do céu. Você vê, Karl Marx começou dizendo que a estrutura de classe, a divisão de sociedade em classe, determina o curso da política. Passados 140 anos, os teóricos marxistas atuais já dizem que a propaganda revolucionária cria a classe que vai apoiá-la. Isso é exatamente o contrário. Eu digo, mas isso ainda é marxismo? É.
Então, é uma teoria que ela pode dizer A e o contrário de A, e ela não perde a sua identidade. Se você estudou a história do marxismo e percebe isso, então imediatamente você tem a chave explicativa de toda a conduta desse pessoal. É a conduta propositadamente ambígua e escorregadia, de modo a tirar proveito de todas as possibilidades. Isso quer dizer que nenhuma política que eles proponham nunca, nunca, nunca expressa o que eles realmente desejam. Isso não quer dizer que eles não a desejem. Não é assim, um negócio mecânico. Eles estão propondo A porque eles querem o contrário de A. Não, não, não. Eles estão propondo A porque eles querem A ou o contrário de A, ou uma terceira alternativa ou uma quarta. A única linha de coerência que existe é o seguinte: eles sempre estarão por cima, aconteça o que acontecer. E eles têm essa técnica de tirar proveito de todas as alternativas. Então, para você ver como são as coisas aqui. Umas semanas atrás eu estava aqui lendo este livrinho. A criminalização do Estado na África. Jean-François Bayart, B-A-Y-A-R-T. Mostrando que o governo da África do Sul, né, hoje em dia é uma cleptocracia. É o governo dos gangsters, dos traficantes, dos assassinos, ou seja, o negócio degringolou. Daí quando as pessoas veem isso, que é um fato que elas não podem negar, o que elas dizem? Ah, mas que pena, porque começou tão bem com aquele movimento democrático do Nelson Mandela, né, tinha promessas maravilhosas e as promessas foram traídas, etc, etc. Bom, eu também estava interpretando assim quando me chega a notícia do seguinte: descobriram que o Nelson Mandela sempre foi membro do Partido Comunista Sul-Africano, meu Deus do céu. Então os ideais não foram traídos, é simplesmente a dialética, meu filho. Você faz lá um movimento e se dá uma democracia, paz e ordem, muito bem, você tira proveito. E se tudo degringolar e virar um estado criminal e começar a ter tiroteio para tudo quanto é lado e roubalheira, você também tira proveito, porra. Você vê, o PT no Brasil não fez carreira como o partido da lei e ordem, o partido moralista, o partido que ia moralizar o país, que ia acabar com a corrupção. Foi o partido que mais tirou proveito do discurso anticorrupção naquelas famosas CPIs dos anos 90. Naquele mesmo momento, eles já estavam preparando o sistema de informações que ia depois possibilitar um mensalão. Ou seja, nós tiramos proveito da paz e ordem como nós tiramos proveito da bagunça e da putaria, dá na mesma. Então, por exemplo, quando eles defendem esse negócio de casamento gay, você acha que eles são a favor de casamento gay? Não, eles são a favor e contra. Enquanto você pode usar essa porcaria para fazer dos gays massa de manobra, você apoia. Amanhã depois precisa vender os gays? Vende, uai. Tem um sujeito, o Rui Falcão, ele virou presidente do PT nesta base, faz tempo isso aí, Não tempo que essa política gay não era tão bem vista assim. O que ele fez? Ele botou lá no programa do PT o apoio ao casamento gay, outras reivindicações gays. Imediatamente, a Arquidiocese de São Paulo protestou e chiou. A Arquidiocese era um ponto de apoio importante para o PT. Daí o Lula ouviu falar aquilo, ficou aterrorizado, foi correndo para São Paulo, disse, povo do gay, O Rui Falcão falou, é muito simples, você me põe na presidência do partido, eu tiro as reivindicações gays. E foi acredito acontecer. De repente, um cara absolutamente desconhecido, que é o Rui Falcão, eu conheci o Rui Falcão e a mãe dele conheceu ele, mas ninguém conhecia ele. De repente, o ilustre desconhecido dá um baile no Lula e vira presidente do partido. É assim que se faz. Eles sempre foram assim e sempre serão assim. Você vê, por exemplo, quando houve a Revolução Russa, os comunistas eram todos a favor do amor livre. Então, começou aquele negócio de revolução. No dia seguinte está todo mundo comendo todo mundo. E aparece então uma geração de filhos de ninguém. Não é isso? Esses filhos de ninguém, evidentemente, viram todos delinquentes. Tá certo? E daí criam um problema de delinquência, e daí o governo falou, então vamos acabar com essa putaria, agora nós vamos instaurar um moralismo mais estrito.
E vamos, o que nós vamos fazer com esses moleques de rua, com esses delinquentes? Nós vamos matar todos. Mataram todos. Então, num primeiro momento, tiraram proveito da política do amor livre. No momento seguinte, tiraram proveito exatamente do contrário. E o cara que inventou a política do amor livre, que foi o Karl Radek caiu em desgraça, e botaram ele aonde que o Stalin mandou prender ele? Numa prisão de delinquentes juvenis, os quais mataram Karl Radek a pontapés, pisando no velho. O movimento comunista tira proveito de tudo isso e vai sempre progredindo, meu filho. Né? Então, é um negócio que tem no Shakespeare. Como vai o mundo? Bom, ele se destrói, mas ele continua crescendo. O movimento comunista é isso. Quer dizer, é a lógica da destruição, tá certo? E a lógica do absurdo. Né? Agora, olha aqui, olha um bando de notícia que tudo que eu estou falando aqui, não é que eu não estou comentando as notícias, eu estou comentando a essência das notícias, porque é tudo isso. Tudo que eu estou falando é sobre isso aqui. Né? Então, você vê que coisa. Deu uma teórica feminista que outro dia reclamou, falou, mas espera aí, onde estão, né, os quadros da Santíssima Virgem amamentando o menino Jesus? Antigamente tinha de monte, agora não tem mais. Ela tem toda a razão, isso é verdade. Por quê? Porque no mundo burguês, você dar o cu, chupar piroca, tornou-se uma coisa decente, mas amamentar um bebê tornou-se indecente. Não teve no Brasil uma senhora que foi bacana porque estava amamentando o bebê, porra. Então, agora amamentar bebê é imoral. Né? Mas um macho amamentar o outro é bonito. Então, quer dizer, o que é? O movimento revolucionário ele tira proveito do moralismo e do imoralismo do mesmo jeito. Ele inverte as coisas, né? Quer dizer, um mundo, né, onde o seu Luiz Motta ir para a cama com 500 homens é decente, e a Santíssima Virgem Maria amamentar o bebê é indecente, fala, bom, não estou entendendo mais nada. Mas não é para entender mesmo, meu filho, está entendendo? Então, agora, ao mesmo tempo, você veja, aqui saiu a Associação Psiquiátrica Americana lançou aqui um novo manual, onde praticamente tudo é doença mental. Todas as condutas humanas, todas as emoções humanas são classificadas como doentes e passíveis de tratamento. Né? Exceto, evidentemente, o homossexualismo, o sadomasoquismo, etc, etc, etc. Né? Por exemplo, você querer que a sua mulher goste de você é doença mental. É isso. Mas você ir nesses clubes de sadomasoquismo para levar chicotado, não, isso é inteiramente normal. Então, quer dizer, a psiquiatria está se tornando um instrumento para enlouquecer a multidão. Então, você lembra dos anos 60, teve um psiquiatra italiano chamado Felice Battaglia, que lançou um movimento antimanicomial. Eu nem lembrava dessa palavra, né? Até usei deshospitalização num artigo, porque eu não lembrava a palavra, faz 8 anos que eu estou longe do Brasil. E daí alguém falou, por que isso escreve deshospitalização? Todo mundo sabe que é antimanicomial. Eu falei, desculpe, tinha esquecido. E o movimento antimanicomial é o seguinte, os loucos não podem ficar internados, porque é uma crueldade você interná-los. Então você os devolve para suas casas, onde eles vão infernizar a vida dos seus familiares, né? Como aconteceu com o poeta, como é o Ferreira Goulart. Ferreira Goulart tem 2 filhos esquizofrênicos. Um dos filhos já tentou matar ele, pô. Né? E ele implorando, falou, pelo amor de Deus, me arruma internação. Porque não pode, você tem que aguentar os 2 loucos em casa. Eu também já tive um parente maluco. Felizmente ele se dava bem comigo, mas tinha um outro cara, um outro parente que ele vivia querendo matar a machadadas. Né? E era aquele negócio, você está dormindo, de repente aquela gritaria, cadê o fulano? Ele está lá com o machado correndo atrás do outro, porra. Né? Um inferno, né? Então o movimento antimanicomial espalhou louco para tudo quanto é lado.
E esses caras que fazem ataque como Sandy Hook são todos caras que não estão no hospício. É? Então você vê, em vez de você devolver 62 malucos para o hospício, você quer tomar as armas de 120 milhões de pessoas. Você já parou para pensar o que é o confisco de armas de 120 milhões de pessoas? É uma operação de guerra muito maior do que foi a coletivização da agricultura na União Soviética, onde morreram, só ali naquele lance morreram 30 milhões. E certamente, se o governo for impor mesmo esse confisco, ele vai ter que matar muita gente. Para matar muita gente é que ele já está se preparando, e por isso mesmo que a Homeland Security, o Departamento de Segurança Interna, comprou 2 bilhões de rodadas de balas hollow point. As balas hollow point são proibidas para uso militar pela Convenção de Genebra, quer dizer, militar em guerra não pode usar. Então você só pode usar aquilo para matar quem? População civil. Aí não é proibido. Então, 2 bilhões de balas hollow point. Para usar contra quem? Contra terrorista não pode ser, porque daí é uso militar. Então, só pode ser contra a própria população americana. Isso quer dizer, o governo está preparado para fazer um genocídio aqui, para impor a sua autoridade, sob o pretexto de proibir 62 tiroteios. É? Você pensa que isso é loucura? É loucura, e por isto mesmo eles vão fazer. Alguém, veja, em algum jornal do Brasil, vocês leram a notícia sobre as balas hollow point? Nada, 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 nada. Pior que se você vai entrevistar os caras do Homeland Security, eles dizem, não, isso é rotina. Do quê? Polícia usar balas hollow point já não é rotina de jeito nenhum. Agora, 2 bilhões de rodadas, 2 bilhões de tiros, dá para matar muito mais de 120 milhões de pessoas. E eles estão preparando isso, sim, e eles vão fazer. Eles vão impor. Então, você vê, essa coisa de um governo que cada vez mais consegue impor medidas absurdas, isso está sendo adotado aqui, está sendo adotado no Brasil. Você vira esse caso de Suyamisu, em que os lavradores lá, de repente, são tirados fora, né, para dar as terras para uma tribo de índio que você nem sabe se existe. Né, porque tem aquele livro do general Mena Barreto, que chama A Farsa Yanomami, vocês deviam ler esse livro, né, que foram dadas extensas terras a uma tribo chamada Yanomami, a qual jamais existiu, a qual foi inventada por uma fotógrafa maluca chamada Cláudia Andújar. Né? Ela que andou pelo Brasil, criou, ela juntou meia dúzia de índios, agora vocês são Yanomami, e haja terra para os caras. Esse pessoal do Quilombo é a mesma coisa. Os sureitos dizem, não, aqui foi a terra do meu bisavô. Você precisa provar? Não, não precisa, você diz, está provado. Isso aí é que nem cota, né? Cota racial. Chega lá um negro loiro de olhos azul, 1,90 m, como é seu nome? Helmut Schmidt. Que raça você é? Preto. Dá em minha cota. Né? Pronto, acabou, porra. Né? A prova é por declaração. Agora, você vê, este negócio das armas, para tomar as armas de todo mundo, é preciso você neutralizar a segunda emenda da Constituição. Bom, o trabalho para neutralizar a segunda emenda já vem de muitos anos. E agora já se transformou num esforço geral para anular a Constituição americana. O New York Times já está defendendo a demolição da Constituição americana abertamente. Você vê que eles vão criando a situação na qual a ideia absurda vai se tornando cada vez mais aceitável, mais palatável. Tá certo? É por aquele negócio da rã, quer dizer que se você bota a rã na água quente, ela pula, mas se você vai esquentando de pouquinho, ela não percebe, daqui a pouco ela está, né, totalmente cozida e não está sabendo nada. Então, o New York Times, esta semana, já soltou lá um editorial defendendo a mudança completa da Constituição americana. Então, ao mesmo tempo, você vê, no Brasil, lançaram lá uma medida que agora os policiais são proibidos de socorrer vítimas. Quer dizer, o polícia chega lá, teve um tiroteio, está lá um negro estrebuchando no chão, com sangue para tudo quanto é lado. O policial não pode tocar no cara.
ele tem que chamar uma equipe médica. Quando a equipe médica chegou, o cara evidentemente já morreu. Mais ainda, pela nova lei, se um sujeito morre numa coisa dessa, você não pode registrar como foi morte em função, vamos dizer, de uma violência. Não, você tem que fazer morte em função da violência policial. Ou seja, você está obrigando os policiais a depor, não pode atender as vítimas e ainda tem que depor contra si mesmo. Claro que isso é absurdo, é claro que é louco, mas é loucura premeditada, quer dizer, aquela imposição maluca que é feita para chocar as pessoas e deixar num estado de estupor, onde elas não possam reagir. Isso está sendo adotado não é no Brasil, não é nos Estados Unidos, é no mundo inteiro. Isso foi um longo planejamento que começou desde o início do século XX. Você tem que acompanhar a história da formação dessa elite globalista. Se você pegar, por exemplo, o próprio livro do Aldous Huxley, O Admirável Mundo Novo, até hoje não se sabe se esse livro foi uma denúncia ou um projeto. Porque Aldous Huxley era um membro do círculo globalista. Ele não tinha por que cuspir, morder a mão que o alimenta. Ele está trabalhando para essa gente. E hoje você vê muitas medidas que são o próprio Admirável Mundo Novo sendo imposto para nós. Ou seja, você primeiro começa aquilo na ficção, acostuma as pessoas primeiro a temer aquilo. Depois, quando o temor vai se tornando rotina, tá certo? Você se acostuma que aquilo é inevitável. E daí você faz aquilo que você mesmo impôs como inevitável. Se você pensa que isso é um nível de planejamento excessivo, muito conspiratorial, é porque você não conhece a história, pô. As coisas são feitas exatamente assim. Então, do Big Brother Brasil, não é isso? Você veja, o deputado Jean Willis, ele se gaba de ter subido na vida com o programa Big Brother, que é uma coisa que qualquer pessoa deveria ter vergonha. 20 anos atrás, qualquer um teria vergonha de subir por esse meio. Hoje ele se gaba e acha lindo isso aí. Quer dizer, é a invasão de privacidade aceita. Então, isso quer dizer que os indivíduos que são os mais exibicionistas, portanto um pouco malucos, eles começam a ter vantagem. Né? E esse exibicionismo é feito de maneira a chocar e desorientar. Você vê o Luiz Mott fazendo aquele discurso sobre sexo, afagando a estátua de uma bunda de um bebê. Evidentemente é propaganda da pedofilia, mas você vai acostumando. Você fica inicialmente num estado de choque, porque você não acredita que uma pessoa vá fazer isto. É a teoria do crime inverossímil. Você faz aquele crime que ninguém acreditou que você ia fazer. Isto é mais antigo do que andar para frente. Se vocês leem os livros de um sujeito chamado Iqbal Ali Shah, que era o pai do Idris Shah, que era um puta de um charlatão vigarista espiritual, já está tudo isso lá no começo do século, meu Deus do céu. E vocês, gente como esse Idris Shah tem uma influência enorme em círculos de governo. Eu não sei se eu já contei aqui como eles, por exemplo, eles demoliram a carreira do presidente do México, López Mateus. Se apropriaram da mente da mulher dele, envolveram ela no mundo de escândalo, a carreira do cara caiu. Quer dizer, eles se aproveitam do sujeito e depois jogam no lixo. Então, organizações desse tipo pululam no mundo, tá certo? E político é louco por essas coisas. Político adora esse negócio, adora uma macumbinha, adora uma pseudo-espiritualidade, adora um satanismo e assim por diante, porra. Né? Então, você vê, a própria incoerência das propostas dessas pessoas é calculada para deixar você num estado de estupor. Por exemplo, quando a National Rifle Association, NRA, propôs que se pusesse guardas armados nas escolas, né, o pessoal da esquerda, tudo, já se viu, não pode ter arma nas escolas. Quer dizer, só o bandido pode, só um cara pode ter arma. Quer dizer, o louco que vai lá para matar todo mundo, esse pode, os outros não podem. Né? Mas, ao mesmo tempo, você vê, na escola que o Obama pôs as filhas dele, tem 11 guardas armados e estão contratando mais um. Por quê? Guarda armado na escola não funciona. Prova que não funciona é que eles põem alguns na escola dos filhos do Obama. Isso é hipocrisia? Fala, não, meu filho, isso é incoerência calculada. Isso é para você realmente perder a capacidade de reagir. Por quê? Você espera competir com essas pessoas no campo
do debate racional, da política, etc. E não é isto. Esse pessoal só é acessível, vamos dizer, a modalidades psicológicas de ação. Isso é como um louco, você não pode, não adianta você tentar provar para o louco que ele está louco, porra, não é isto. Você vai ter que usar algum artifício psicológico. As pessoas perguntam, por que eu digo palavrão aqui? É muito simples, meu filho, esse pessoal não é acessível, nem a fatos, nem a argumentos, mas eles são hipersensíveis ao escárnio. Até escrevi no Facebook. A hipersensibilidade ao escárnio é uma das piores características humanas. Mas ela é uma espécie de pecado universal. Todo mundo quer fugir do escárnio, quer fugir do ridículo. Tem terror do ridículo. Né? Nós que somos cristãos, nós não temos terror do ridículo. Quando as pessoas escarnecem, fazem piada com a gente até agradece. Por quê? Porque isso nos torna mais semelhantes ao nosso Senhor Jesus Cristo, que foi o maior objeto de escárnio da história humana. Mas o cara vaidoso, oco, o escárnio para ele é o terror, o ridículo é o terror. Então ele vai fugir disso de qualquer maneira. E os filhos da puta, demoníacos, sabem usar isso aí. Mantém você sob ameaça de escárnio e pronto, você faz o que eles mandarem. Anos atrás, eu li um estudo não foi da Remington, mas dessa empresa de computador, que eles faziam um estudo informático da paranoia. Como você induz, como você cria uma paranoia no sujeito. Você o mantém sob permanente ameaça do ridículo. Né? De modo que ele permanentemente fugindo do ridículo, acaba desenvolvendo uma fantasia de que o estão perseguindo. E daí ele começa a obedecer você. Todos esses cálculos psicológicos, eles são estudados há mais de meio século. Por exemplo, nesse Tavistock Institute de Londres. E hoje em dia, este arsenal de armas psicológicas faz parte da engenharia social, uma coisa normal. Não é conspiração, não. Isso é oficial. Os caras estão fazendo isso o tempo todo. É a famosa teoria do pé na porta. Está lá no livro do Pascal Bernardin. Né? Então, é aquele negócio. Você pede $100 mil emprestado no sujeito, ele diz não. Daí você pede $2 mil, ele te dá. Eles fizeram esse teste na França. Eles chegavam para os caras e diziam, olha, nós temos aqui no departamento de trânsito, nós temos um cartaz que nós precisamos colocar na sua porta. E mostravam um cartaz de 3 metros, que ia acabar com a fachada do cara. O cara falava, não, de jeito nenhum. Daí eles pegavam um cartaz assim e falavam, e este nós podemos? 86% concordava. Tá certo? Então, também aquele outro teste de que se você força um sujeito a agir contra seus próprios princípios morais, em 80 e tanto por cento dos casos, ele vai mudar de princípios morais depois. É aquele teste que o sujeito fez na Suécia, o professor universitário disse, não, vocês não podem falar mal do homossexualismo sem vocês terem experiência, então agora nós vamos fazer aqui uma lição de casa, todo mundo vai chupar uma piroca durante o fim de semana e engolir. 80 e tanto por cento falam, olha, não é tão mal assim. É claro, o sujeito não vai confessar, eu sou um trouxa, eu me expus à vergonha, você me fez de idiota, ninguém vai confessar, porra. O sujeito prefere confessar que matou a mãe do que confessar que ele é um trouxa. Né? Eu vi isso funcionar, eu estudei esse negócio de seita, todas elas usam esse tipo de coisa, porra. Né? Então, manter as pessoas sob a ameaça do escárnio é uma maneira de controlá-las. E você só escapa disso quando você não tem mais medo do escárnio. Eu, confesso, já não tenho medo nenhum, porque o que já falaram de mim, falaram as coisas mais absurdas. Né? O nego pegou minha cabeça, grudou no corpo de um cara, na fotografia do lado do Fidel Castro. Não, ele é comunista, amigo do Fidel Castro. Era um cara de 1,90 m, porra. Eu tenho 1,71 m, 1,71, hein? Presta atenção. 1,71. Já vão fazer gozação disso também, pode fazer. Então já fizeram tudo quanto é gozação possível comigo, né? Então eu estou imunizado. Eu sempre lembro, olha, fizeram mais piada de Jesus Cristo do que de mim. Né? Então não é que nem o Lula, que se levei mais chicotadas do que Jesus Cristo. O Lula, coitado, ele nunca levou sequer um pontapé no meio do cu. Mais do que merecido, né? Não fizeram nada, o Lula foi só afagado, paparicado, blindado, etc. E daí ele fica com essa choradeira, né? Ai, meu Deus do céu. Então, agora, para vocês verem como é esse negócio das armas, né? Na Inglaterra, a Associação Médica está pedindo a proibição
das facas de cozinha que tem um ponta. Né? Por quê? Proibiram as armas de fogo, o pessoal começou a matar os outros a facada. Então agora só pode ter aquela faca com ponta redondinha e não pode ter mais do que 10, 12 centímetros. Isso é sério, não é loucura, não está acontecendo mesmo. Agora, aqui nos Estados Unidos deve sair uma estatística que matam mais gente com martelada e porretada do que com arma de fogo. É claro. Então, esperem que os martelos serão proibidos. Serão, não estou brincando. Na Inglaterra, uma epidemia de compras de tacos de beisebol. Os tacos de beisebol, então, não serão totalmente proibidos, não. Agora só pode fazer taco de plástico, levinho, né, que criança pode brincar. Vai ser assim, meu filho. Né? Agora, ao mesmo tempo, você veja, agora se revelou que o sujeito que era um fornecedor de armas para o Saddam Hussein foi um dos principais contribuintes para a campanha do Obama em 2008. Né? Quer dizer, eles são contra as armas na mão do seu Zé Mané da esquina, mas a arma na mão do Saddam Hussein, a arma na mão do pessoal da Al-Qaeda pode. O que estava fazendo o embaixador Stevens na Líbia? Qual era a função dele? Entregar armas para os ditos rebeldes, dos quais 80% é pessoal da Al-Qaeda. Quer dizer, ele foi assassinado pelos seus próprios amigos, aqueles a quem ele estava servindo. Né? E agora, naturalmente, como é que o governo vai se safar? Porque tem uma comissão de investigação aí. Né? Como é que vai safar? Vai jogar toda a culpa no Stevens. Se foi o Stevens, fez isso porque ele quis, nós não mandamos ele fazer. Mas você quer apostar? Hã? Quantas balas no saco você tem? Eu só tenho 2, eu aposto as 2. Que eles vão jogar toda a culpa no defunto, por quê? Porque defunto não fala. Porra, né? Agora, você vê, aí no Brasil, né, tá saindo um livro que defende o seu Cesare Battisti. Né, e dizendo, não, ele foi condenado injustamente, etc. É um livro de 300 páginas, está fazendo apologia do Cesare Battisti. Quando você vai ver, o livro está lá sendo distribuído pela livraria da Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo, a livraria da Folha, praticamente só tem livro comunista. A indústria do livro comunista progrediu formidavelmente nos últimos anos. Por quê? Porque os comunistas dominaram todas as universidades, tese universitária hoje é só propaganda comunista, então, evidentemente, né, o período de maior florescimento da indústria do livro comunista foi durante a ditadura militar, porque o governo dava dinheiro para essa gente. Isso aí, o Enio Silveira, que era o dono da maior livraria editora comunista do Brasil, ele confessou isso para mim pessoalmente, logo antes de morrer. Ele sabia que ele estava para morrer, né, moribundo não mente. Né? E ele disse, olha, minha editora viveu do general Golbery, a situação engrossava, eu ia lá no Golbery dar um dinheiro e ele dava. Né? Então, agora, você imagina hoje como é o fornecimento de dinheiro do governo para essas editoras comunistas. Então, você pega o catálogo da livraria da Folha, só tem livro comunista. Agora, esse pessoal conservador, que dizem conservador, e querem fazer revistas culturais, querem fazer cultura conservadora, vocês por acaso têm um trabalho sistemático de análise e desmascaramento de cada um desses livros? Nem isto vocês fazem. Né? Então, é claro que isto é a medida número 1. Quer dizer, se você não monitora, né, a atividade cultural do seu adversário, pelo menos para você registrar e desmascarar cada um, então você não está fazendo nada. Você está falando aqui de ideias liberais, teorias liberais, modelos de Estado que jamais serão levados à prática. Isso que vocês estão fazendo. Isso é punhetologia comparada. Tá entendendo? Então, agora, você vê que coisa. Tem no Brasil um site que chama Pragmatismo, ou Pragmáticos, né? Então, ele noticia assim, em tom glorioso, né? Tom assim, festejando. Pela primeira vez, o modelo tradicional de família já não é maioria no Brasil. Então, só apenas 49% são famílias com pai, mãe e filho. O resto é assim, é casal separado, é mãe solteira, é casal gay, né? É 3 homens fazendo suruba se chamando de família e assim por diante. Eles acham isso maravilhoso. E na página seguinte está aqui, né, sugestões para diminuir a criminalidade no Brasil.
Ora, a coisa mais arquiprovada no mundo é que, com a dissolução da família, aumenta a criminalidade. Se você pegar os delinquentes juvenis aqui, 90% deles vêm de lares destruídos, evidentemente. Né? Vêm de mãe solteira, de famílias irregulares, etc, etc. Então, quer dizer, o indivíduo, de uma página para outra, ele não percebe o que ele está falando. Ele está achando lindo justamente aquilo que ele diz na outra página, querer combater. Isso é hipocrisia? Não é hipocrisia. É assim mesmo, meu filho. Você vai ganhar de um jeito e vai ganhar do outro. Quer dizer, a dissolução da família é ótima porque fomenta a revolução. E o aumento da criminalidade também. Mas você dizer que quer combater a criminalidade também traz proveito político. Então você tira proveito da criminalidade e do combate à criminalidade. Vocês têm que aprender que esse pessoal raciocina assim. A língua dupla é inerente a essas pessoas. É uma coisa assim, eles não conseguem resistir. Né? Então, muito bem, aqui só você vê também aquele pastor Scott Lively, que escreveu o livro Pink Swastika. Lembro que eu queria publicar, até porque eu estava na Faculdade da Cidade, dirigindo a editora da Faculdade da Cidade, eu queria publicar o Pink Swastika. Daí espalhei aquilo, no dia seguinte o presidente da faculdade telefonou aterrorizado, falou, não, aquele pessoal gay do Senado está tudo aqui ameaçando acabar comigo, tivemos que suspender o livro, pô. Né? Então, estão processando Scott Lively, como ele é contra casamento gay, estão processando um crime contra a humanidade. Né? Quer dizer, se você é contra casamento gay, você é crime contra a humanidade. E não pense que isso é loucura, não. Você diz, mas isso é uma coisa exagerada, um hipérbole maluco. É feito por causa disto mesmo. Será que os caras que fazem esse processo, ele não sabe que isso é absurdo? É claro que sabe, e ele faz precisamente por isto. Para chocar as pessoas, quer dizer, é um negócio da agressividade psicológica. Né? Agora, aqui só para acabar, né? Você vê que todo esse movimento ecológico, esse negócio de aquecimento global, né, fica dizendo que, falando contra os combustíveis fósseis. Eu lembro até o Dr. Fritjof Capra, no livro Ponto de Mutação, falava horrores dos combustíveis fósseis. Ele dizia que no fim da década de 90 os combustíveis fósseis seriam abandonados. Haveria outras fontes de energia. Estou esperando para ver, já passou 20 anos, não aconteceu. Acontece que os cientistas descobriram o hidrocarbonetos de uma galáxia que fica na puta que o pariu. Onde nunca teve dinossauro, onde nunca teve fóssil, porra. Então, combustível fóssil é a puta que o pariu, você está entendendo? Combustível fóssil é o cu da sua mãe. Não existe combustível fóssil, porra nenhuma. Isso é uma farsa, uma palhaçada. Hein? Então, olha aí. Então, o fato é o seguinte. O nosso tempo está acabando. Lembre-se do meu curso de 6 a 11 de maio sobre a filosofia de Louis Lavelle. Né? Não percam. Olha, não conhecer Louis Lavelle diminui o valor da sua vida. Eu garanto para vocês. Né? Aliás, a Realizações lançou 2 livros do Louis Lavelle, mais a tese do Tarcísio Padilha sobre, né, a filosofia de Louis Lavelle, a ontologia axiológica de Louis Lavelle. Livros que estavam na listinha que eu preparei para a Realizações, né, onde todo o catálogo das Realizações, tirando os livros de reabilitação postural global que o cara já conhecia, foi tudo eu que botei lá. Quer dizer, eu trabalhei como diretor editorial dessa coisa, não ganhei um puto. Hein? Não é sequer um muito obrigado, mas não tem importância, o fato é que o livro está circulando. Eu não li a tradução, deve ser uma bela merda, porque traduziu o Louis Lavelle. É uma coisa terrível, terrível, terrível. Eu que leio o Louis Lavelle há 40 anos, eu pulo que nem um cabrito para traduzir um capítulo, às vezes, para usar na aula. Né? Mas no Brasil o pessoal não precisa entender o texto para traduzir. Pô, você fala qualquer coisa. O pessoal não sabe nem português, como é que vai saber francês? Pô? E mais o francês do Louis Lavelle, que é um negócio absolutamente primoroso, cheio de sutileza, de truques, que as pessoas não vão pegar. De qualquer modo, saiu, né? No Brasil, as traduções é o seguinte, você precisa saber a língua originária para você entender o que está ali, você precisa retraduzir mentalmente. Né? Eu, quando o ex-ministro Viegas traduziu o livro do Eric Voegelin, A Nova Ciência da Política, eu só conhecia a edição brasileira, não conhecia a original.
E eu li aquilo e falei, como é que é isso em inglês, porra? Daí eu montava e pensava, agora entendi. Né? Então, essas traduções são tudo assim. Você só pode ler se você souber a língua originária. Né? Mas, de qualquer modo, o livro está circulando. Muito bem. Então, curso de 6 aulas de mar, filosofia de Louis Lavelle, inscrições com o misterioso senhor Eduí. Eduí com y.ferro@gmail.com. Então, inscrições com o misterioso senhor Eduí. E eu espero então vocês aqui de 6 aulas de mar. E não esqueçam também de visitar a nossa página Olavetes com 2 T's. Não é isso? Então tá, até o mês que vem. Muito obrigado a todos.